Quero que você agora imagine um avião em pleno voo. Imagine um avião em pleno voo. Quando esse avião ele decolou, o dia estava claro, o dia estava bonito, um céu de brigadeiro, aquele céu azul, aquele céu bonito. Mas de repente, nuvens escuras começaram a se formar. A tempestade veio com força, relâmpagos, trovões, turbulência. Os passageiros então começaram a entrar em pânico. Alguns começaram a gritar, outros a se desesperar. Alguns choravam, outros oravam, clamando a misericórdia de Deus. É como a gente costuma brincar com os ateus, né? Coloque um monte de ateu dentro do avião e desliga a turbina. Eles vão começar a orar e vão começar a clamar ao Senhor. A sensação de insegurança era total. Quem já pegou um avião, quem já subiu num avião e pegou uma grande turbulência, sabe o que é isso. A sensação de insegurança. Mas lá na cabine, o piloto, ele mantinha a calma. Ele sabia que aquela turbulência era real. Ela não era imaginária, não era uma coisa da cabeça dele. Aquela turbulência era real, estava ali, era algo presente. Mas ele sabia que aquela turbulência era também passageira. O seu treinamento e os instrumentos que ele tinha em mãos diziam para ele que acima daquelas nuvens escuras, o céu ainda estava azul. O sol ainda brilhava sobre as nuvens. Ele só estava encoberto por algum momento. Assim também é a nossa vida. Existem momentos em que somos sacudidos pelas turbulências das incertezas. Somos sacudidos por fatos que não entendemos. Somos sacudidos por situações que nos confundem. E então ficamos perplexos no nosso coração, nas nossas emoções. Mas como aquele piloto, nós temos uma direção. Nós não voamos às cegas, porque nós temos um Deus que está no controle da nossa vida. Está no controle dos nossos passos, mesmo quando tudo parece fora do lugar. E é por isso que nós não desanimamos. A vida pode nos colocar em meio a tempestades. E aí podemos não entender o que está acontecendo, porque numa tempestade nós não enxergamos direito. É como quando você está dirigindo numa rodovia e aquela chuva torrencial e você não consegue enxergar direito o que está à sua frente. Então ficamos perplexos, ficamos preocupados. Mas com Jesus como nosso piloto, nós seguimos em frente. Nós seguimos firmes, firmados. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo, ele quis dizer ao escrever lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, na segunda parte desse versículo, quando ele diz assim: ficamos perplexos, mas não desesperados. Quando Paulo escreveu esta carta, meus queridos, a sua segunda carta, aquela que nós chamamos de segunda carta, mas na verdade ele escreveu outras cartas àquela igreja, mas esta carta que nós chamamos de segunda carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava muito chateado com aqueles irmãos, ele estava muito triste. E por que ele estava triste quando escreveu essa carta? Porque aqueles irmãos, aqueles cristãos de Corinto estavam colocando em dúvida a autoridade apostólica de Paulo. Aqueles irmãos estavam colocando em dúvida a autoridade pastoral que Paulo tinha sobre aquela igreja. Aquela igreja que foi fundada por ele, Paulo. Paulo deu início àquela igreja. Paulo, quando chegou em Corinto, ele chegou numa cidade inundada pelo pecado, pela imoralidade, pela idolatria. Uma cidade que não conhecia Jesus. E ali ele pregou o evangelho, formou os primeiros discípulos, deixou ali os pastores, os líderes, estabeleceu uma igreja.
e foi fazer a sua obra missionária. E com o passar de um tempo, outros supostamente apóstolos, né, como ele diz ironicamente nessa carta, esses tais apóstolos, chegaram e começaram a conturbar a mente, o coração daqueles irmãos, fazendo-os acreditar que Paulo já não era mais aquele homem que ele era no passado, e que eles não deveriam ouvir Paulo, não deveriam mais acreditar na autoridade de Paulo. Então ele estava decepcionado, porque foi ele que levou o evangelho de Cristo para aqueles irmãos. Você já deve ter passado por isso. Sabe quando você ajuda tanto alguém, você ajuda alguém a sair do fundo do poço, e aí aquela pessoa, passado um tempo, começa a falar mal de você. Como é que você se sente? Não sei se você já passou por essa experiência terrível, de ter ajudado tanto alguém, e aquele alguém agora está falando mal de você. Era isso que estava acontecendo. Então Paulo, quando escreve essa carta, ele estava com seu coração pesaroso, com seu coração entristecido, e aqui ele fala de como ele se sentia nas crises que ele enfrentava. Então ele diz assim no versículo 8 primeiramente, ele diz assim: em tudo somos atribulados, ou em outras traduções, muitas vezes ficamos aflitos. Mas ele conclui: mas não somos derrotados. E em seguida, ele continua no versículo 8: ficamos perplexos, mas não desesperados. E é justamente sobre este segundo estado que Paulo descreve no versículo 8 que eu quero falar com você nesta manhã. Então vamos lá. Primeiro Paulo diz: olha, muitas vezes nós ficamos perplexos. Essa expressão tem os seguintes significados: de desorientação, de confusão, ou mais especificamente é quando ficamos em dúvidas, quando não sabemos para onde ir, a quem recorrer, que recursos utilizar diante de uma crise. Estes são os significados dessa palavra perplexidade aí, usada por Paulo. É por essa razão que nós encontramos esta palavra de Paulo, perplexo, assim descrita nestas outras traduções. Na linguagem de hoje diz: algumas vezes ficamos em dúvida. E na NBV, que praticamente é mais uma paráfrase do que uma tradução, mas nos faz entender exatamente o que Paulo está querendo transmitir, quando o Espírito Santo o inspirou nessas palavras. Diz assim: ficamos perplexos porque, preste atenção, não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem. Não sabemos a razão de certas coisas não acontecerem. O não saber, irmãos, é uma das maiores crises internas, emocionais, psicológicas e existenciais que nós seres humanos enfrentamos. O não saber, porque nós queremos saber, nós queremos ter todas as respostas, nós queremos saber o porquê as coisas nos acontecem. Então nós podemos experimentar situações que nos deixam, como Paulo escreveu, que nos deixam perplexos, em dúvidas. Por quê? Porque nós nem sempre temos todas as respostas, enquanto seres humanos. Então é justamente por isso. Por que nós não temos todas as respostas? Porque somos humanos, porque somos pessoas, porque somos seres falíveis, limitados, pecadores. Nós não sabemos o que nos acontecerá daqui a 5 minutos. O futuro não nos pertence. Não temos sempre todas as respostas. Aí alguém pode dizer: mas pastor, nós somos crentes, temos a palavra de Deus, temos a Bíblia em nossas mãos, temos a verdade de Deus conosco. Sim, tudo isso é verdade. E a palavra de Deus diz tudo o que precisamos saber para vivermos bem e corretamente diante de Deus e dos homens. Mas isso não significa que teremos a resposta para tudo que acontece na nossa vida.
Não significa que teremos todas as respostas para as crises que enfrentamos. Encontraremos na Bíblia, sim. Encontraremos na palavra de Deus, sim, como enfrentar aquela crise. Mas o porquê ela está acontecendo, muitas vezes nós não teremos essa resposta. Somos crentes em Deus, somos crentes em Jesus, somos salvos, nascidos de novo, o nosso nome está inscrito no livro da vida, mas constantemente nos perguntamos, nos pegamos em nossos diálogos internos. Sabe quando você está falando consigo mesmo? Sabe quando você está com aquele diálogo interno, falando com a sua própria alma? Como o salmista, ele compôs o salmo: porque está abatido a minha alma. Então muitas vezes nos pegamos em nosso diálogo interno, fazendo essas perguntas para nós mesmos. Conseguirei o emprego no tempo que preciso? Posso confiar naquela pessoa? Serei curado desta enfermidade? Conseguirei a vaga daquele concurso? Quando essa tribulação vai passar? Quando essa tribulação vai passar? Será que esta pessoa que tanto amo um dia vai se converter? Conseguirei sair dessa dívida? Será possível restaurar o meu casamento? E tantas outras perguntas que nós fazemos dentro do nosso coração. Perguntas que nós não sabemos qual será a resposta. Nós não sabemos. Não ter a resposta, preste atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito importante. Não ter a resposta, ou seja, a dúvida, ela parece afrontar a nossa fé em Deus. Não ter a resposta pode parecer que nós estamos decepcionando o nosso Deus, porque nós não temos a resposta, porque nós temos certas dúvidas. Pode parecer que nós estamos afrontando a Deus, ou uma afronta à nossa própria fé em Deus. Mas preste atenção, porque ter dúvida, ou seja, não saber, não é pecado. Ter dúvida, não saber, não é uma ofensa a Deus. Ter dúvidas, não saber, é próprio de nós seres humanos. O que é ofensa a Deus? Ofensa a Deus é duvidar dEle. Ofensa a Deus é duvidar do seu poder. Ofensa a Deus é duvidar do seu cuidado, é duvidar do seu amor. Como quando a gente vai lá para as páginas do Antigo Testamento e a gente vê Israel buscando ajuda no Egito, ajuda nos sírios, ajuda em outras nações, ajuda em outros deuses. Então isso é uma ofensa a Deus, quando nós transferimos o amor, o cuidado, a confiança que nós temos em Deus em qualquer outra coisa que não seja Ele, o nosso Deus, o nosso Senhor. Mas não saber ou ter dúvidas do que te acontecerá amanhã não é a mesma coisa que você duvidar de Deus. Você consegue entender isso? Você não saber, você ter dúvidas, você ter o desconhecimento do que te vai acontecer amanhã diante de uma crise que você está enfrentando, não é a mesma coisa que você duvidar de Deus. São coisas completamente diferentes. Certa vez eu disse para um irmão que precisava tomar uma decisão muito importante na vida dele. E era uma situação que eu posso adjetivar como periclitante. Era uma situação muito difícil. E a minha resposta para ele foi: irmão, em seu lugar, eu também não saberia o que fazer. Pastor, mas o senhor não é o homem conhecedor da palavra? O Senhor não é, como Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, o dispenseiro de Deus? Ou seja, os homens de Deus são dispenseiros do Senhor. A gente vai na dispensa de Deus, onde estão lá todos os textos bíblicos, as respostas de Deus. Sim, tudo isso é verdade. Mas imagine, você está diante de uma situação em que você está diante de duas decisões, de uma decisão que você precisa tomar, ou ir para a esquerda ou ir para a direita. E tanto ir para a esquerda quanto ir para a direita são decisões que não são pecado, não há nada de errado nem numa decisão nem outra.
A Bíblia não dá resposta para isso. Você precisa buscar então aí a direção do Espírito, além da direção da palavra. Você precisa pedir confirmações, você precisa ir para a oração, você precisa pedir para que Deus te mostre sinais. Você está entendendo? Então às vezes nós enfrentamos na nossa humanidade as complexidades da vida, enquanto crentes, enquanto filhos de Deus. Então nós podemos ter dúvidas, como Paulo está dizendo que as tinha também, não a respeito de Deus e do seu poder, não dúvidas a respeito das promessas de Deus, mas dúvidas do que pode nos acontecer. Porém, ele vai dizer, nunca desesperados. Paulo está dizendo que embora dúvidas pudessem surgir no seu coração, ele nunca se entregava ao desespero, ou seja, ele nunca ficava sem esperança, ele nunca se desesperava da vida. Há dúvidas e incertezas que abatem a nossa alma, há dúvidas e incertezas que nos dão a impressão de que não vamos suportar. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus são provados até os nossos limites. E quando você estuda a vida dos heróis da fé, você verá que até mesmo os heróis da fé foram provados até os seus limites. A fé dessas pessoas foi provada. Veja Davi fugindo de Saul. Muitos dos salmos que Davi escreveu, ele escreveu escondido dentro de uma caverna, fugindo do rei de Israel que queria matar ele. E Davi, em uma dessas fugas, no Salmo 142, ele escreveu: quando não sei o que eu devo fazer, ou quando eu estou quase desistindo, o meu Deus sabe o que eu devo fazer. Quando eu estou quase desistindo, quando eu estou quase jogando a toalha, quando eu estou quase entregando os pontos, quando eu estou quase desistindo, quando eu acho que não vou suportar, o meu Deus, Ele tem a resposta que eu preciso. O meu Deus sabe por onde eu devo caminhar. O que dizer de Elias fugindo de Jezabel? Elias, o grande homem de Deus, o homem que orava e descia fogo do céu, o homem que enfrentou 450 profetas de Baal, agora estava fugindo de uma rainha má, de uma mulher. E o Elias, que esperava que depois de toda aquela pirotecnia de fogo descendo do céu, os profetas de Baal mortos, ele achava que, bom, agora dessa vez o povo de Israel vai crer em Deus. O povo de Israel não somente se converteu, como a rainha quis matá-lo. Então ele entra numa profunda depressão, causada pela frustração, que as coisas não aconteceram do jeito que ele imaginava que aconteceriam. Então ele entra num profundo processo depressivo. Então ele vai em direção a Horebe, numa caminhada sozinho, até o Monte Sinai. Uma caminhada de centenas e centenas de quilômetros. E durante a caminhada ele pede para Deus tirar a vida dele, o que é um paradoxo, o que é uma coisa contraditória em Elias. É óbvio, uma pessoa confusa mentalmente será uma pessoa contraditória, porque ao mesmo tempo que ele pede para morrer, ele está indo em direção a Horebe, onde Deus se manifestou a Moisés. Ele quer ouvir Deus falar com ele. Então ele pede para Deus tirar a vida dele, porque ele diz: Senhor, eu não aguento mais. Quantas pessoas dizendo: Senhor, eu não aguento mais. E aí Deus aparece para ele no meio da caminhada. E aí quando Deus aparece para ele, o que Deus faz? Deus dá um belo de um sermão em Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias, você é o homem de Deus, você é o homem da fé, você é o homem que ora e desce fogo do céu. Foi isso que Deus fez com Elias? Não, porque Deus conhece a nossa estrutura, irmãos. Deus conhece a tua estrutura. Deus enviou um anjo para o Elias, e o anjo apareceu ali para Elias, e ali tinha pão e ali tinha água, e o anjo disse para o Elias: Elias, come, bebe e dorme, descansa. Porque o que Elias precisava naquele momento não era de sermão. O que Elias precisava era renovar as suas forças físicas, suas forças mentais. Ele precisava descansar, ele precisava colocar as suas ideias em ordem.
Nós, no lugar daquele anjo, passaríamos um sermão em Elias, empurraríamos ele, levaríamos ele a fórceps de volta lá para Israel. Mas Deus, Ele conhece a nossa estrutura, Deus conhece a tua estrutura, Deus sabe o que é melhor para você. E isso aconteceu por 2 vezes. E aí quando Elias chega lá, no Monte Horebe, vou pedir para trocar o microfone aqui, André, faz favor. Que está estourando demais e está falhando. Faz favor, filho. Aí Deus aparece num fogo, mas a Bíblia diz que Deus não estava no fogo. Aí houve um terremoto e pedras quebraram, rochedos foram rachados ao meio naquele terremoto, mas diz que Deus não estava no terremoto. E aí é uma coisa interessante. Porque a gente espera que Deus esteja no fogo, a gente espera que Deus esteja num terremoto, a gente espera que Deus esteja fazendo muito barulho. E aí veio um cício suave. E naquele momento Deus fala com Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? E aí quando Elias já está com suas forças renovadas, Deus fala com ele e diz: Elias, você não está sozinho, há mais 7.000 que não se dobraram perante os profetas de Baal, há mais 7.000 servos meus que eu tenho preservado, e agora você vai sair daqui, vai ungir fulano de tal, ciclano de tal, a rei de tal lugar, o outro a rei de tal lugar, e você vai continuar fazendo a minha obra, Elias. Isso é algo tremendo, irmãos. Veja, Davi e Elias, homens que ficaram confusos, que ficaram: o que eu faço agora? E Deus agiu na vida de cada um deles. E o maior exemplo de todos é de Jesus. Jesus, que era Deus e homem ao mesmo tempo, um homem sem pecado e Deus. Jesus, ele tinha uma dupla natureza, Deus e homem. E na sua humanidade lá no Getsemane, a agonia de Jesus era tão grande que diz Lucas, o evangelista Lucas, que Jesus chegou a suar gotas de sangue. E ele orou ao Pai: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Se possível, Pai, me livra dessa. Mas Jesus, ele sabia que ele havia nascido para isso. Jesus sabia que ele tinha vindo ao mundo como a segunda pessoa da Trindade para morrer na cruz. Na sua humanidade, ele temeu a cruz, os horrores da crucificação, os horrores do flagelo de uma crucificação. Mas ele não desistiu, ele foi até o fim. O Pai enviou um anjo que estava ali consolando Jesus, que estava ali ajudando o Senhor no seu sofrimento, na sua agonia. Irmãos, e Jesus foi até o fim, ele não desistiu. Ele deu a sua vida por nós. Então, quantas situações que nós vivemos, que nos sinalizam perdas, que nos sinalizam ameaças, perigos. Por isso é que nós ficamos perplexos. Mas não totalmente perplexos. Ainda que a luz se apague para nós, haverá ainda luz suficiente para nos guiarmos por ela, porque essa luz procede do Senhor Deus. Deus não permite que sejamos atribulados, queridos, além das nossas forças. Ele sempre vem nos socorrer, Ele sempre nos sustenta. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 2, 17 e 18. E isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote, ou o sumo sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora, Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu. Quando você está passando por uma tentação ou por uma provação, que são coisas diferentes, mas tanto numa tentação quanto numa provação, a nossa fé está sendo provada. Lembre-se, Jesus passou por isso.
Jesus já enfrentou essas situações, e agora Ele está diante de Deus Pai Todo-Poderoso, sentado à direita de Deus, um lugar de suprema autoridade, e Ele está olhando você, Ele está orando por você, Ele está intercedendo por você. Então, quando você passa por uma tentação, por uma provação, quando você passa por uma situação de perplexidade que gera dúvidas em seu coração, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor, Ele vem te ajudar, porque Ele sabe e Ele tem consciência daquilo que você está passando, porque Ele já passou pelas mesmas coisas. Ainda em Hebreus no capítulo 4, o nosso grande sacerdote, ou o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Aqui o autor aos Hebreus está comparando Jesus com os sumos sacerdotes da antiga aliança. Aqueles sumos sacerdotes que tinham um importante papel diante do povo, eles faziam a mediação, eles estavam entre o povo e Deus. Eles ofereciam sacrifícios entre o povo e Deus. Eles eram os mediadores entre Deus e o povo. O povo não podia receber certas bênçãos sem o papel sacerdotal daqueles homens da tribo de Levi. Mas ainda assim aqueles homens eram falhos, eles eram pecadores, e eles eram tão pecadores, que antes de começar o seu ofício no templo, aqueles homens eles tinham que oferecer sacrifícios a Deus pelos seus próprios pecados, e eles tinham que passar por rituais de purificação, antes de interceder em favor do povo, porque eles eram pecadores diante de Deus. E aí a palavra de Deus diz, o Novo Testamento, a Nova Aliança diz, que Jesus é o sumo sacerdote, que não é como aqueles homens da antiga aliança, porque eles não eram capazes de compreender a dor dos outros, porque havia o orgulho, havia o ego, havia a soberba. Mas Jesus, pelo contrário, Ele é o nosso sumo sacerdote, que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. O coração está em perplexidade, irmão. O coração está em dúvida, não sabe o que fazer, está sendo tentado, provado por uma situação que sinaliza perigo, ameaça. Então você é convidado a entrar na presença do Senhor pelo sangue de Jesus, aquele que compreende você, que compreende o teu coração, e Ele diz que devemos fazer isso com confiança, para nos achegarmos perante o Senhor, perante o trono da graça. E isso você pode talvez estar perguntando: pastor, onde eu devo fazer isso? Em qualquer lugar onde você esteja, seja na sua casa, seja orando no ônibus, seja dentro do trem, seja fazendo o almoço para a sua família, ou no teu lugar secreto, lá na tua casa, um lugar reservado para você buscar ao Senhor. Seja num culto como esse, tenha confiança e chegue perto do trono divino, onde está a graça de Deus. A graça de Deus, o favor imerecido do Senhor. Ele nos abençoa não é porque merecemos, não é por merecimento, não é por mérito, é por graça, é por fé que nós temos nele. E nesse trono, nessa busca que nós fazemos, receberemos misericórdia, encontraremos graça, sempre que precisarmos de ajuda. Sempre que você precisar de ajuda. Não é de vez em quando, não é um dia determinado da semana, não é num culto específico da igreja, não, é sempre que você precisar de ajuda, sempre que você buscá-lo. Paulo em 1 Coríntios 10 ele vai dizer: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Às vezes a gente quer se fazer de vítima, né? Que queremos, às vezes a gente mergulha na nossa própria autopiedade, a gente mergulha de cabeça na nossa autocomiseração, a gente se sente os coitadinhos, as vítimas do mundo, e a palavra de Deus está dizendo: olha, isso que você está enfrentando, tem um monte de gente enfrentando também. Você não está sozinho na arena não, meu irmão, tem um monte de gente sofrendo como você.
Então as tentações que nós enfrentamos são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que nós soframos tentações que nós não temos forças para suportar. Pastor, estou perplexo. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:8, segunda parte do versículo: estou em dúvida, eu não sei o que fazer nessa situação, que pode se tornar uma situação de tentação ou de provação. A palavra de Deus está dizendo que você não vai sofrer qualquer coisa que seja, que você não tenha forças para suportar. E aí Paulo vai dizer o porquê. Ele vai dizer a fonte, a origem dessa força com a qual nós vencemos os obstáculos, as adversidades da vida, as tentações, as provações, os pecados que nos tentam. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Sabe o que eu aprendo com esse texto, irmãos? Duas coisas. Primeiro, que nenhum crente pode dizer: eu não pude suportar. Eu caí em tentação porque, olha, foi irresistível, por isso que eu cedi. E ainda usam até as palavras de Jesus. Jesus mesmo disse: a carne é fraca. Mas a Bíblia está dizendo que você cedeu porque você quis. Sim, porque a sua carne é fraca, mas porque você decidiu pecar. Porque a Bíblia está dizendo que se nós buscarmos a Ele, Ele nos dará forças para suportar aquela tentação, e assim nós poderemos sair dela, nos afastar daquilo ali, e afastar a tentação que está dentro do nosso coração, né? Porque Tiago diz que somos tentados pela nossa própria concupiscência. E em segundo lugar, eu aprendo com essas palavras de Paulo pelo Espírito Santo, que nós temos um Deus que nos socorre quando clamamos por ajuda, quando não sabemos o que fazer. Amém? E por último, eu cito Romanos 8, onde Paulo também diz que o Espírito de Deus, ele vem nos ajudar na nossa fraqueza, porque nós não sabemos como devemos orar. Veja, irmãos, as nossas limitações. Primeiro, a gente não tem todas as respostas. Primeiro, a gente não consegue saber o que vai nos acontecer. Primeiro, nós temos dúvidas. E repito, não significa duvidar da palavra de Deus. Não é a mesma. Você não saber o que vai te acontecer amanhã não é a mesma coisa que você duvidar do poder de Deus. Em segundo lugar, a gente não sabe orar. Veja a nossa dependência de Deus, irmãos. Veja a nossa dependência do Senhor. Não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E aqui nós temos algo tremendo, porque a Bíblia diz que nós temos Jesus como nosso advogado, como sumo sacerdote, como mediador entre Deus e os homens, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, orando por mim e por você 24 horas por dia, nos ajudando nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Jesus está lá na presença de Deus intercedendo por nós, como nosso advogado, como nosso mediador, como nosso sumo sacerdote. Mas não somente isso, porque o Senhor, Ele nos concedeu o seu Espírito na salvação, no novo nascimento. A partir daquele novo nascer que veio da parte de Deus, o Senhor fez com que o seu Espírito habitasse em nós, fizesse morada em nós. E esse mesmo Espírito que operou em nós o novo nascimento, esse mesmo Espírito que agora habita em nós, o Espírito do Senhor, que também é o Espírito de Jesus que habita em nós, Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Veja, irmãos, como nós temos a ajuda do nosso Deus de todos os lados. O Senhor orando por nós, intercedendo por nós diante do Pai, o Espírito dele intercedendo por nós dentro da gente. A força que vem do Senhor é tudo o que precisamos, no momento da luta, no momento da batalha, no momento da perplexidade, no momento da dúvida.
Por essa razão, meus irmãos, que nós podemos dizer como Paulo: algumas vezes ficamos perplexos, algumas vezes ficamos em dúvidas, algumas vezes não sabemos o que vai nos acontecer, mas nunca ficamos desanimados, mas nunca ficamos desesperados, porque é Jesus que nos sustenta e nos livra com sua graça, com seu amor e com seu poder. Amém? Convido você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração, fiquemos em pé, vamos buscar o Senhor. Amém? Eu queria que você, no seu lugar, neste momento, você falasse com Deus e entregasse para Deus as suas dúvidas, as suas incertezas, as suas perplexidades, decisões importantes que você precisa tomar. E eu quero chamar você aqui à frente que está enfrentando circunstâncias como essas. Você precisa da direção de Deus. Eu quero chamar você aqui à frente. Você que sabe que Deus falou com você de uma forma especial nesta manhã, através desta palavra do Senhor. Eu quero orar por você, eu quero interceder por você, eu quero te ajudar em oração. Eu que sou falho como você, eu que sou limitado como você, eu que muitas vezes enfrento dúvidas como você. Essa palavra que eu acabei de pregar, meus irmãos, ela se aplica à minha vida em muitos capítulos da minha vida, tanto a primeira parte como a segunda parte deste versículo. Em muitos momentos, irmãos, me senti assim como Paulo, me senti perplexo, me senti com dúvidas. Em muitos momentos da minha vida, eu não sabia a razão certa das coisas que estavam me acontecendo, mas Deus sempre me ensinou a não perder a esperança, a não perder a fé, a não perder a confiança no seu poder, no seu amor, na sua direção. Então eu quero convidar você nesse momento a colocar a tua vida diante de Deus. Você que necessita de uma intervenção sobrenatural do Senhor. Você que entrou aqui nesta manhã enfrentando uma situação que está deixando você confuso, deixando você sem direção, deixando você talvez inseguro, talvez uma situação que está tirando o teu sono, tirando a tua paz, quem sabe mexendo com os teus relacionamentos, mexendo com as estruturas do teu coração, com as estruturas da tua alma. Eu quero orar por você, você que precisa tomar uma decisão importante na tua vida nesta semana ou por esses dias. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, que como Paulo naqueles dias em que ele escreveu aquela carta, a perplexidade de Paulo era pelas frustrações que ele estava enfrentando naquele relacionamento com aqueles irmãos. Quem sabe você está enfrentando um problema de relacionamento neste momento, quem sabe um relacionamento familiar, um relacionamento conjugal, um relacionamento com os filhos ou com os pais. Quem sabe a perplexidade que você está enfrentando é por causa de algum relacionamento conflituoso, um relacionamento que é importante e vital na tua vida. Eu quero orar por você, eu quero interceder juntamente, quero interceder a Deus em seu favor. Nós vamos orar. Eu quero orar por você que necessita de um milagre do Senhor, que necessita de uma intervenção sobrenatural do Senhor na tua vida. Eu quero orar por você nesta manhã que deseja entregar a tua vida para Jesus. Eu quero orar por você que deseja entregar a tua vida a Cristo nesta manhã. Tem alguém aqui nesta manhã que ainda não tornou Jesus o Senhor da tua vida? Tem alguém aqui nesta manhã? Se tem alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou sua vida para Deus, para Jesus, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Nós vamos orar por você, nós vamos ajudar você na sua caminhada com Jesus, nos seus primeiros passos com Jesus. E você que ficou no teu lugar, eu peço para que você estenda suas mãos aqui à frente, e nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado bendito Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nunca rejeita um filho teu, que te busca, Senhor, no momento de dor, no momento de incerteza, no momento de dúvidas. O Senhor nunca nos lança fora da tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor, como ninguém neste mundo, o Senhor, como ninguém, nem como a nossa mãe, nem como a nossa esposa, consegue entender o nosso coração. Somente o Senhor pode entender e compreender, Senhor, a integralidade das nossas emoções, das nossas intenções, dos nossos corações. Somente o Senhor pode nos entender como mais ninguém. Pai querido, obrigado pelo teu amor, por tua graça, por tua fidelidade. Neste momento, Senhor, eu quero me unir em oração com esses meus irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Eu quero me unir em oração, Senhor, e eu quero, juntamente com a tua igreja, orar e interceder em favor desses teus filhos e filhas que estão aqui, que neste momento trazem ao Senhor as suas dores, as suas dúvidas, as suas incertezas, situações, Senhor, que tem gerado confusão mental, confusão emocional, situações, Senhor, que tem tirado a paz, que tem tirado a alegria, situações que tem gerado dúvidas, incertezas, medos, Senhor, temores. Ó Deus querido, são sentimentos, Jesus querido, que o Senhor conhece bem. O Senhor conhece bem, Senhor, esses sentimentos humanos, porque o Senhor os experimentou quando esteve aqui. O Senhor os experimentou lá no Getsemane. Então o Senhor conhece a nossa dor, o Senhor conhece as nossas dúvidas, o Senhor conhece, Senhor, as incertezas do nosso coração. Mas se estamos, Senhor, aqui à frente, uma coisa é certa, é que a nossa fé em Ti continua inabalável, a nossa confiança nas Tuas promessas continua inabaláveis, não obstante as dúvidas humanas que nós temos, não obstante, Senhor, as nossas incertezas que são próprias da nossa humanidade. Nós continuamos crendo no Deus vivo, continuamos crendo no Deus Todo-Poderoso, continuamos crendo na verdade da Tua palavra, que é infalível, Senhor. E é por isso que estamos aqui à frente, e é por isso que oramos, é por isso que clamamos, e é por isso que nós buscamos ao Senhor. Oh meu Deus, assim como o Senhor soube tratar com Elias na sua dor e no seu sofrimento, que o Senhor venha agora tratar com o coração deste teu filho, com o coração desta tua serva, Senhor. Oh meu Deus querido, assim como o Senhor ajudou Davi nas muitas vezes que ele enfrentou inimigos que eram mais fortes e mais poderosos do que ele, Senhor, assim como o Senhor livrou Davi de todos os seus inimigos, que o Senhor venha nos livrar dos gigantes que se levantam contra nós, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração, pela força que procede do trono da graça, pela força que provém do Espírito Santo do Senhor. Que o poder do Espírito venha sobre nós, que o poder do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. E que este poder te conduza, que este poder te levante, que este poder te avive, que este poder te renove, que este poder faça você se levantar nesta manhã, quem sabe das cinzas emocionais, das cinzas espirituais, e que o Espírito Santo, ele produza avivamento na tua vida e no teu coração. Que você receba a direção que você precisa, que você receba do Senhor a resposta que precisa, que você receba a bênção do Senhor que você precisa. Pai querido, em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Que o Senhor envie os recursos que nós precisamos para enfrentar aquilo que tem causado as perplexidades, as dúvidas, o não saber, as incertezas do nosso coração. Que o Senhor levante os recursos espirituais que precisamos, os recursos que procedem da palavra do Senhor e do Espírito Santo do Senhor, os recursos emocionais que precisamos na nossa alma. Que o Senhor levante vidas, pessoas, Senhor, para nos abençoar, e que nós sejamos bênção na vida dessas pessoas também, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus,
que o nosso ânimo venha a ser renovado, que as nossas forças venham a ser renovadas, que a fé venha a ser renovada. Oh meu Deus querido, que a alegria venha a ser restaurada, que a alegria no Espírito venha a ser restaurada, Senhor, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, que o ânimo desses teus filhos, Senhor, já não seja mais o mesmo, que o ânimo desses seus filhos, Senhor, receba, Senhor, vida do teu Espírito, como a Ana naquele dia, que no templo do Senhor, Senhor, aos pés do teu altar, a Ana clamou ao Senhor, porque ela queria engravidar, e ela não podia ter filhos, e ela tinha uma alma amargurada por causa disso, Senhor, e naquele dia ela clamou a Ti na casa do Senhor, ela buscou a Tua face, ela buscou a Tua presença, ela derramou a alma dela perante o Senhor, e naquele dia ela se levantou com um ânimo renovado, ela se levantou com um ânimo diferente, e o Senhor, meu Deus, ouviu a oração da Ana, e o Senhor deu a ela Samuel, e Samuel se tornou um homem de Deus, abençoado para o Teu povo Israel, Senhor. Que assim também o Senhor transforme o ânimo desses Teus filhos e filhas, e que assim também a bênção do Senhor, a vitória do Senhor, o livramento do Senhor, o milagre do Senhor venha sobre esses Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. E os que creem digam amém. Eu convido você a estender as suas mãos a Deus, num sinal de rendição ao Senhor, e com as palavras do teu coração, diga para Jesus: Senhor, eu entrego a Ti toda a minha vida, eu entrego a Ti, Senhor, tudo o que tenho, tudo o que sou, eu derramo aos Teus pés, Jesus, o meu coração. Diga isso para Ele, diga isso para Ele com as tuas palavras. Diga para Jesus que você confia nele, que você confia no amor dele, que você confia na palavra dele, que você confia no Senhor, nas promessas do Senhor. Sinta Jesus te abraçando nesta hora, sinta Jesus abraçando a tua alma, Jesus abraçando o teu coração. O amor de Jesus por você é tão grande que Ele deu a vida dele por você. Ele quer que você confie nele, não obstante as dúvidas, Ele quer que você confie nele, não obstante as limitações humanas que temos, Ele quer que você confie nele, descanse nele, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Graças a Deus. Volte para o seu lugar, abençoado.